Minhas amadas, estamos aqui mais uma vez ao vivo com a fanpage Quem Tem Sede Venha, com 5 minutinhos de atraso, mas Deus sabe todas as coisas e permitiu que eu estivesse aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, trazer uma palavra ao seu coração. E hoje a palavra talvez não seja assim, uma palavra tão agradável, mas pode ter certeza, é uma palavra correta e séria, necessária para você que busca o reino dos céus. Eu vou ler, antes de eu entrar no que eu quero falar com você, um trecho que está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Aliás, para quem não sabe, Isaías é considerado a pequena Bíblia, porque ele, depois de Salmo, é lógico que são 150 capítulos, mas ele é o maior livro escrito da Bíblia, né? Tirando os 150 salmos que foram escritos por várias pessoas, né? Mas Isaías é sem dúvida o maior livro da Bíblia Sagrada. Então, aproveitando, se você quiser saber um pouco, no YouTube, no canal do YouTube, o canal Quem Tem Sede Venha, você pode ir lá. Nós estamos fazendo uma série que nós paramos, se não me engano, já em Provérbios, mas toda semana a gente fala sobre um livro da Bíblia. E a gente vai falar a Bíblia toda. Nós vamos fazer um resumo geral da Bíblia. E toda semana, toda terça-feira, a gente posta um vídeo novo lá no canal Quem Tem Sede Venha sobre a Bíblia Sagrada, né? Então, e a gente fala justamente sobre isso, sobre cada livro da Bíblia, né? E Isaías é um livro que tem 66 capítulos, 66 capítulos, e lá então eu vou falar um pouco sobre a contextualização do livro, né? Sobre o que o livro fala, cito sempre uma passagem importante de cada livro. É interessante, viu? Se você puder depois acompanhar com a gente lá, então, canal Quem Tem Sede Venha no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre uma frase, sobre um texto que esse profeta escreveu ao povo de Israel, e eu quero trazer isso para os nossos dias de hoje, e eu creio que tem uma mensagem que vai falar fortemente com você. Então, Isaías 55, 6 fala assim: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías está chamando a atenção do povo aqui. Ele convida o povo a procurar a salvação. Ele convida o povo a buscar, a se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas iniquidades e buscar o Senhor. E ele fala: busca o Senhor enquanto se pode achar. E eu queria trazer isso para os nossos dias de hoje, para que a gente também possa buscar a Deus enquanto se pode achar. Às vezes nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer, e é importante que a gente tome as decisões ainda em vida, porque depois de morto não dá mais tempo. E aí, baseado nisso, eu queria falar com vocês sobre uma parábola que Jesus contou, que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19, 16, 19, que diz assim: olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães iam lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois então, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Foi um diálogo que Jesus contou sobre um homem que era muito rico, que vivia, aqui na Bíblia fala, regalada e esplendidamente. Então uma vida realmente de luxo, uma vida, e sem se preocupar com as coisas de Deus. E fala também que na porta desse homem morava um mendigo chamado Lázaro, e este tentava pelo menos pegar do que sobrava daquele rico. E aconteceu que os dois morreram. E eles foram para um lugar. Você percebe aqui que tem uma divisão muito clara entre o céu e o inferno. Tem aqui uma divisão muito clara, que depois que a gente morre, a gente toma caminhos diferentes. É importante a gente saber disso, e espero que você acredite nisso. Jesus aqui está usando uma parábola para contar que existe uma separação clara depois da nossa morte, que você vai ou para o céu ou você vai para o inferno. Aqui fala uma história que os dois estavam em um lugar, que o mendigo foi para o seio de Abraão, ou seja, ele foi para o céu e estava sendo consolado de tudo aquilo que ele havia passado. E o rico estava no Hades, no lugar de tormento. Então, primeira coisa que eu preciso deixar aqui para você nessa mensagem é que nós precisamos tomar essa decisão. A decisão é se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno, se você quer ir para o seio de Abraão ou se você quer ir para esse lugar de tormento, onde ele colocou aqui como Hades. Né? Tem o Sheol que engloba tudo, né? E o Hades é um lugar onde as pessoas que não serão salvas vão estar claro aqui, ó. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão no seu seio. Então está muito bem separado o Hades e o seio de Abraão. E aí então ele pede para que aquele mendigo que ficava na casa dele, na porta da casa dele, que sofria, que tinha problema com as feridas, e que aqui fala que os próprios cães iam lamber as feridas dele, ou seja, ele tinha uma vida sofrida, né? Ele tinha uma vida sofrida. E ele pede para ele só molhar o dedo na água aí, para me refrescar a língua. E Abraão fala para ele: tem um grande abismo entre nós que não tem como passar. E esse grande abismo que a Bíblia fala que é onde serão jogados os seguidores de Satanás, nesse grande abismo é uma diferença clara, que de um lugar não dá para passar. Então quando a gente vai lá em Isaías e vê ele escrevendo: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, nós precisamos tomar essa decisão agora em vida. Você vê que o rapaz ainda fala: então pede para ele voltar para convencer minha família. Não dá para voltar, a decisão é agora, né? E ele ainda insiste. Abraão fala assim: se eles não creram em Moisés, ou seja, se eles não creram naquilo que eles já ouviram, não vão crer agora. E o homem ainda insiste: não, mas se eles verem um dos mortos falando, né? Então, não crê. Agora olha para você ver, Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu e ele voltou porque ele ressuscitou. Hoje ele está vivo, através do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus que não te convence, se você não se convence de tudo isso que você está vendo, mesmo um homem tendo sido morto e venceu a morte e hoje está vivo,
para te contar de tudo isso e te falou tudo isso e você não crê, então depois que você morrer também não adianta, aí já é tarde demais. Eu sei que é dura essa palavra, mas eu preciso que você entenda que a decisão é agora, é em vida. Se você quer realmente ter uma vida eterna, se você quer realmente estar no seio de Abraão e ser consolado, então você precisa tomar essa decisão enquanto há tempo. Porque depois não adianta você pedir, então volta para convencer minha família, ou então me ajuda, me tira desse lugar de tormento. Não vai dar, por quê? Porque tem um abismo entre os dois lugares, e esse abismo é intransponível. Esse abismo não dá para você ir de um lugar para o outro. Então toma essa decisão agora. Você sabe que eu estava me lembrando de uma outra parábola que Jesus contou, que nós um dia falamos aqui sobre isso, que chama o rico insensato. Olha, no livro de Lucas, no capítulo 12, 13, é aquela história do rapaz que chama a atenção de Jesus no meio da multidão, né? Jesus está ali falando para uma multidão e um rapaz chama a atenção no meio e fala: pede para o meu irmão dividir a herança dele comigo. E Jesus responde para ele: quem me colocou de juiz, né, entre vocês, né, ou de repartidor? E aí então conta uma parábola do homem que plantou que fez uma plantação, deu muito fruto, e quando ele viu que colheu demais, ele não tinha armazém suficiente, ele não tinha celeiro suficiente para guardar tudo que ele plantou. E aí então ele fala: já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os que eu tenho e fazer outros maiores. E aí no final Jesus termina falando assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, você vê que quantas histórias que nós temos na Bíblia, tem muitas outras, né? Tem a do tesouro escondido, tem a do peixe, quando o cara vai pescar e aí vem peixe grande, peixe pequeno, vem rosco na rede, né? Jesus vai dando as dicas que existe uma separação do joio e do trigo, né? Tem também aquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha. Ou seja, nunca é tarde para você tomar a decisão, porém essa decisão tem que ser em vida, porque depois da morte não dá mais. Jesus conta essa história aqui e ele fala para o rapaz, está falando aqui de avareza, de gente que você vê que as duas histórias se coincidem, porque a primeira era um rico que ignorava a presença de um pobre, que ignorava a presença daquele Lázaro, mas a hora que os dois morrem, aí já não dá mais. Aí a decisão, o juízo final é colocado, né? Aqui Jesus fala a mesma coisa, fala: você que produz muito e guarda só para si e não divide com o necessitado, depois Deus vai pedir a tua vida, e aí? Aí tudo que você construiu vai servir para quê? Né? Então o importante é nós juntarmos tesouro no céu. O importante é a gente juntar tesouros para com Deus, para que depois da morte a gente não vá para aquele lugar de tormento, a gente possa realmente construir. Tem uma historinha que conta, lógico, isso aí não é bíblico, mas é só uma historinha que me contaram para ilustrar, que um rapaz muito rico faleceu e chegou no céu, disse que tinha um anjo apresentando o céu para ele, né? E ele começou a ver e o anjo começou a mostrar para ele: aquela casa era uma casa muito, muito bonita, fosse aquela casa ali era do seu funcionário que faleceu há tanto tempo, aquela casa ali também muito bonita, era de um morador de rua, e ele foi mostrando casas muito lindas de pessoas pobres enquanto estiveram aqui na terra. E o cara ficou pensando: puxa vida, eu estou no céu, já estou no lucro. E se eles estão morando numa casa dessa, imagina a minha casa como vai ser, né? E aí quando chega, diz que era um casebre, um lugar muito pequeno, muito simples, né? E falou assim: a tua casa vai ser aqui. Ele falou: mas espera aí, aquele pessoal construiu casas, construiu mansões, e aqui a minha pequenininha, né? Por que vocês fizeram uma casa grande para eles e uma casa pequena para mim?
Ele falou assim, porque era o material que nós tínhamos à sua disposição. Aqui no céu a gente só dá a mão de obra. O material para construir é vocês que mandam lá da terra. Então o que você mandou foi suficiente para isso. Que isso sirva realmente de lição, de exemplo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você está aqui, você pode fazer diferente. Enquanto você está aqui, você pode tomar suas decisões e você tem poder sobre as suas decisões. Agora, depois da morte, você não tem mais esse poder. Aí depois não tem mais como voltar e não tem mais como passar de um lugar para o outro. Então espero que essa palavra, apesar de dura, venha para te convencer, venha para o seu coração, para você entender que a decisão precisa ser tomada agora. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe tua casa, sua família e que você realmente pense nisso, possa refletir nesta semana que você precisa tomar essa decisão. A gente não sabe o que vai acontecer. Falei decidir essa semana, mas a decisão na verdade precisa ser agora, porque você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, daqui um dia. A gente não sabe, né? Nós não temos controle do futuro. Pessoas que falam, esse ano tem videntes, tem um monte de coisa, cartomantes, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não existe. O futuro pertence a Deus. Um dia eu perguntava para Jesus, falou, quando que vai acontecer todas essas coisas que o Senhor está nos falando? Quando que vai acontecer o reino do céu? Está lá no livro de Atos, no primeiro capítulo. E ele fala, não cabe a nós sabermos coisas que Deus separou para o seu próprio conhecimento. Ou seja, só Deus é que sabe o dia de amanhã. Só Deus pode enxergar o dia de amanhã. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode. Qualquer coisa que venham a te falar é charlatanismo. É isso que fala a palavra charlatanismo. Sabe, qualquer coisa que venha te falar do futuro não é verdade. É tudo engano, porque o futuro pertence a Deus. O que vai acontecer daqui a um minuto, só Deus sabe. O que vai acontecer daqui a um ano, só Deus sabe. Então toma essa decisão. Toma essa decisão. Espero que você se convença de que existe essa diferença. Você pode ir para o seio de Abraão, você pode ir para o lugar de tormenta. E aí a decisão é tua. Agora, se você quiser ter uma vida regalada, se você quiser ter uma vida realmente de prazeres e arcar com as consequências, a decisão é tua. Toma a decisão que você achar melhor para você. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Tá? Tem bastante gente. Olha, 928 pessoas alcançadas até agora. Tem o Wagner Moreira, que diz a paz do Senhor, a Regina da Loca, Deus te abençoe, e a Mariana Santos também, Deus te abençoe, Zé Ferreira Campos, acho que é o Dr. Campos, que recebeu bom dia, Deus te abençoe, viu, doutor? Zé Reinaldo Ferreira, que é o Biju, Deus te abençoe também, a Marisete Souza, Deus te abençoe, a Roselane de Castro, escreveu amém, glória a Deus, que Deus te abençoe também, Roselane. O Anderson Brioso, Deus te abençoe. A Sandra Alves, Deus te abençoe. A Alessandra Montesino, que Deus te abençoe. A Ciléia Lourenço, que Deus te abençoe. Abençoe Gabriel também, abençoe toda a sua casa. O Alexandre Félix, que Deus te abençoe, Alexandre. A Isa Rian, escreveu aleluia, que Deus abençoe. Paulo Pet, Sueli Soares, 928 pessoas alcançadas. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos assistiu. Desculpa se eu não falei o nome de todo mundo que está aí, porque realmente é bastante gente. Mandar um abraço para todos vocês, o pastor Wagner, o Solano, o pastor Mário. Mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha toda terça-feira, né? Às vezes tem gente que passa, me encontra às vezes na rua, fala, eu te acompanho lá toda terça, eu vejo, eu só não deixo meu nome e tal, mas eu entro muita gente, né? E eu fico feliz quando eu encontro alguém que valoriza esta mensagem, a palavra de Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, primeiramente perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, perdão a Deus por tudo aquilo que nós fazemos e que está em desacordo, Senhor, com a Tua vontade. Pai, queremos clamar ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Abençoa cada uma das pessoas que estão nos assistindo, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a nossa casa, o nosso lar. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Nos dê saúde, paz,
sabedoria, discernimento, para que a gente possa realmente saber decidir, tomar a decisão correta com relação ao teu reino. Pai, nos conceda a vida eterna. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida. Abençoa, Deus, cada pessoa. Abençoa, Deus, que elas possam saber renunciar ao pecado, que elas possam, ó Deus, aprender que existe uma separação, mas que o Senhor gostaria que todos nós fôssemos para os seus braços. Então, ó Deus, nós sabemos que um dia o Senhor vai mandar buscar a tua igreja. Jesus Cristo virá e vai levar a igreja. Então, Deus, nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia da nossa vida, derrama sobre nós a tua graça e nos conceda, Senhor, mais esse dom, não só o dom da vida que o Senhor nos deu, mas nos conceda a salvação, porque nós queremos morar eternamente no céu e fugir desse lugar de tormento. Pai, nos livra, Senhor, de todo mal, acampa teus anjos ao nosso redor, abençoa as nossas vidas, aquelas pessoas que estão passando por depressão, por tormenta, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão procurando emprego, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Senhor, a tua palavra nos ensina que o Senhor nunca ofereceu nada em troca, mas também a sua promessa, Senhor, é mais do que qualquer coisa que poderia ser, que é a vida eterna. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos conceder a vida eterna, que todos nós saibamos, que todos nós tenhamos conhecimento disso e possamos discernir entre o bem e o mal. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, que Deus abençoe tua semana, abençoe o seu lar, que Deus te abençoe poderosamente.